E o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, fez um novo aceno ao Bolsonaro depois do ex-presidente ter se tornado réu ali naquela trama golpista. Bruno Pinheiro vai trazer as informações para a gente agora. Esse é o segundo aceno, de Romeu Zema nos últimos tempos ao ex-presidente. Conta aí, Bruno. Ele que é oposição ao governo atual, Evandro, mas ele também não é tão ligado a assuntos radicais, em assuntos que acabam gerando toda uma repercussão nas redes sociais. Mas, no entanto, agora, após esse julgamento no Supremo Tribunal Federal, ontem, na quarta-feira, Romeu Zema acabou se manifestando, chamando o ex-presidente, disse que ele é o maior líder da oposição ao governo do PT, é Jair Bolsonaro, e que ele espera que a justiça seja feita e que ele, Jair Bolsonaro, recupere os seus direitos para uma disputa, então, eleitoral. Na segunda-feira, ele também havia se pronunciado sobre o julgamento de uma das rés dos ataques, dos atos do 8 de janeiro. Ele chegou a se manifestar, fez uma comparação com o André do Rap em 2019 e com outros criminosos e disse, se você acha isto justo, fez uma comparação, o que está errado. Essa foi a declaração do governador Romeu Zema. Há quem diga que há uma certa estratégia, na verdade, de quem está o auxiliando no início de uma campanha eleitoral, olhando ali para construir talvez uma candidatura, seja à presidência da República ou uma vaga também ao Senado Federal, e há um certo de aconselhamento que seria importante acompanhar as pautas do ex-presidente ou até mesmo fazer uma defesa nas redes sociais. E aí foi isso o que o governador Romeu Zema fez nas redes ontem após o julgamento. Agora, Evandro, com essa mesma linha de se posicionar, eu conversava hoje com alguns auxiliares de alguns parlamentares do Congresso Nacional e as assessorias acabam sendo orientadas a se movimentarem como um tipo de comportamento de que esses nomes estão sendo fiéis, leais ao ex-presidente neste momento. Ou seja, é de colocar justamente que é uma injustiça esse julgamento, essa condenação, que se acontecer o que vier, ou esse afastamento, ele ficar inelegível, estar inelegível, enfim, tudo isso que acaba repercutindo na justiça, se manifestar de uma forma leal ao ex-presidente, porque isso será importante como um reduto eleitoral no ano que vem, que esse eleitor, ele está de olho nas redes sociais com o que esse representante do seu estado está fazendo. Se ele continua com o ex-presidente ou se ele vai abandonar Jair Bolsonaro diante desses episódios com o Supremo Tribunal Federal. Então, essas assessorias, esses auxiliares estão fazendo isso, aconselhando esse tipo de posicionamento, a cada dia mais chegar na imagem do ex-presidente e utilizar desse ativo, na verdade, para que possa reverter em votos no ano que vem, seja uma candidatura tanto a governador, ao Senado ou até mesmo uma reeleição, que será importante a imagem do ex-presidente para essa eleição. Agora, só para finalizar, ontem, enquanto o ex-presidente assistia ao julgamento, este voto do ministro Alexandre de Moraes, os parlamentares que estavam ao lado de Jair Bolsonaro no gabinete de Flávio Bolsonaro, alguns ficaram sentados em um sofá à esquerda e o Jair Bolsonaro sentado em outro sofá. Fizeram uma espécie de uma pequena fila, na verdade, para fazerem vídeos e tirarem fotos, dizendo, olha o sorriso de quem sabe que não fez nada de errado. Então aproveitaram para fazer todo esse material que será explorado nas redes sociais como alguém que é leal ao ex-presidente que está sendo julgado. Da mesma forma, Romeu Zema, ainda que não estava lá no gabinete de Flávio Bolsonaro, usou as redes sociais e saiu em defesa do ex-chefe do Palácio do Planalto. Evandro. Valeu, Bruno. Obrigado. Ô, Piperno, o que você acha que tem? Tem alguma coisa por trás desse apoio ou é somente apoio nesse momento delicado para Jair Bolsonaro, quando olhamos para Romeu Zema? Então, Romeu Zema é uma figura sempre bastante enigmática em algumas questões, E aí, enquanto estava aqui assistindo o depoimento dele, a descrição que o Bruno fez, eu me lembrei muito de uma das intervenções ontem do ministro Flávio Dino, a quem sempre eu elogio a erudição, porque ele citou num desses momentos Monsieur Berchot, que foi o protagonista do romance O Estrangeiro, do franco-argelino Albert Camus. E Monsieur Berchot, ele é condenado à morte por não ter chorado nos funerais da mãe.
porque naquele momento a acusação é que ele estava contrariando uma tradição. E eu até me atreveria, né, a sugerir ao ministro Dino que também, nesse caso, citasse um outro personagem importante, Joseph K., do romance O Processo de Kafka, que é processado sem saber por quê e morre no final, né, vítima desse processo, sem ter a razão definida. O que não era o caso dos acusados, e essa foi a menção que o ministro Flávio Dino queria fazer. Zema, ele age exatamente ao contrário de Messier Berçot. Zema olha para a tradição, olha para, né, o comportamento padrão desse público e embarca na canoa. Eu não tenho nada contra isso, é uma opção de cada político, mas eu converso muito com Alan Gani sobre isso, porque eu acho que há um nicho, há um espaço muito grande a ser ocupado pelo eleitorado de direita conservadora, que não precisa ser necessariamente o de refém do bolsonarismo. Mas Zema é mais um desses políticos que parece que sentem em relação ao presidente Bolsonaro uma espécie de síndrome de Estocolmo. Agora, ou seria a necessidade, em Alan Gani, esses políticos hoje, esses possíveis sucessores, dependem desse afago para lá na frente serem bem avaliados por esse público que até agora segue Jair Bolsonaro? Evandro, eu vejo que é um misto das duas coisas. Então pode ter um sentimento genuíno, verdadeiro. É claro que o governador Tarcísio me parece que tem uma relação muito mais próxima a Jair Bolsonaro do que o Zema. Aí sim, uma relação de amizade, trabalharam juntos, né? Ele foi um ministro muito próximo de Jair Bolsonaro. Agora, é claro que também há um cálculo político aí, né? Colher os dividendos, porque quem é que vai herdar todo este eleitorado de Jair Bolsonaro? Todo mundo quer tirar uma casquinha e nada melhor do que mostrar apoio numa hora dessa. Quer dizer, mostrar apoio quando a situação está bem é muito fácil. Agora, quando você mostra apoio numa situação mais difícil e de alguma maneira você está colocando um pouco a tua pele em risco ali, é claro que isso tem um efeito, tem um peso político maior. Agora, qual será o futuro de Zema? O que ele tem como objetivo é difícil a gente dizer, porque não me parece que é a presidência da República. Ele não seria um nome mais forte. Talvez vice, entrar aí num governo que seria apoiado por Bolsonaro, a gente não sabe. O que foi, Segredo? Eu, segundo Colégio Eleitoral, Minas Gerais, e logicamente tem um impacto eleitoral importante, inclusive tem até uma fábula que diz que quem ganha no território de Minas Gerais a presidência, ganha a presidência a nível nacional. O Zema já se mostrou como um candidato a presidente ou a vice-presidente. Ele aceitou que poderia ir numa chapa a vice-presidente, que não tinha nenhum problema. Mas é como que estão começando a sair todos dessa situação de anonimato ou anonimato para a presidência, lógico, são pessoas muito reconhecidas politicamente falando. Ratinho Júnior já disse que seria um pré-candidato também. Caiado está na outra calçada, né? Criticando ao Bolsonaro. O resultado eleitoral vai ser o que defina qual postura é a melhor. Me parece que se alguém, numa situação em que Bolsonaro está sendo colocado réu e que pelo menos a maioria, a metade, vamos ser mais objetivos, a metade do país entende que está sendo um processo político e não jurídico, então isso pode tracionar votos no dia de amanhã para o que quer que seja. Pode ser um Senado, pode ser até uma chapa presidencial. Mas me parece que está mais fácil hoje o Bolsonaro conseguir apoio de pessoas que obviamente não são da esquerda, são de um âmbito mais centro à direita, do que o próprio presidente Lula para armar uma reforma ministerial, porque quando você está na queda da popularidade, a pessoa diz, opa, peraí, eu não sei se eu quero colocar meu nome aí para uma eventual candidatura que possa ser um fiasco em 2026. Não estou me referindo a um fiasco do presidente Lula, caso vá à reeleição, de aqueles que apoiam hoje ao presidente numa reforma ministerial. Então, tem que prestar atenção, mas o político tem um faro que a gente geralmente não tem, de saber aonde que coloca o seu apoio. Ô Zé Maria Trindade, qual seria a intenção de Zema no teu ponto de vista?
Pois é, o Zema não é um político tradicional, né? Ele não tem ainda esse faro político que o Segré falou, mas está aprendendo. A situação de Minas, que é aquela velha lenda, né, de que quem ganha em Minas ganha no país, porque Minas é um estado ali de unificação nacional, que tem muitas fronteiras e sofre ali muitas influências. Minas faz fronteiras, uma fronteira grande com a Bahia, outra muito grande com São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Então, esta influência faz de Minas um estado síntese, né? Essa é a realidade da política de Minas quando se fala em política nacional. Em Minas Gerais, é uma divisão clara, né? Quem está do lado do ex-presidente Lula, ou desculpa, quem está do lado do presidente Lula, ou quem está do lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. E lá uma disputa forte pelo Senado. O grande nome lá que está popular demais é o Nicolas, mas ele não pode ser candidato ao Senado por idade. Ele pode ser candidato ao governo, mas não pode ao Senado, para se ter uma ideia. Tentaram mudar isso aqui, não vão conseguir. E aí ficam ali expectativas sobre 2 vagas ao Senado. Esse grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro me mostraram lá as contas e tem condições de fazer pelo menos uma vaga. As contas é de 22% dos votos e esse grupo está tendo 30% dos votos. Então tem lá, em primeiro lugar, o Domingos Sávio, que veio do PSDB, foi até presidente regional do PSDB, mas que está muito ligado e é hoje um bolsonarista, Domingos Sávio. E tem o Bruno Engler, que foi candidato a prefeito de Belo Horizonte, foi para o segundo turno, que é também muito ligado, muito identificado e apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E tem o Cabo Júnior, o deputado Júnior Amaral, que também é muito ligado ao grupo. Se o Zema ficar de fora desse grupo e de fora do PT, ele não tem uma base eleitoral, ele não sabe o que fazer. E em política ninguém pode ser tão lobo solitário assim. O Zema vai ser candidato a alguma coisa, é o que ele diz, não sabe a quê. A história é que ele seria um ótimo vice-presidente, né, de um nome forte, que ainda não está definido, ou a presidência da República, ninguém sabe, né, ou ao Senado. Então é por isso que ele está se posicionando fortemente do lado do Bolsonaro, porque não tem lugar. É o grande problema do Rodrigo Pacheco, que ele foi eleito pelo grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, se aproximou do PT, mas o PT não quer o Rodrigo Pacheco como senador, quer como governador. Então é essa disputa lá em Minas Gerais.